E aí, pessoal, tudo bem? O que vocês acham? HIV tem cura ou não tem cura? O legal é a gente pensar que tem tratamento, mas não tem cura ainda. O que existe é um tratamento com antirretrovirais, um conjunto de medicamentos que são inibidores enzimáticos das principais enzimas do HIV. Esses medicamentos eles vão inibir uma enzima chamada transcriptase reversa, que é muito importante para esse retrovírus transformar o seu RNA em DNA. Também vão inibir uma enzima chamada integrase, que é fundamental para o DNA agora viral ser integrado ao DNA da célula hospedeira, que no caso é um linfócito T-CD4, uma célula fundamental para controlar o nosso sistema imune. E também vai inibir uma enzima chamada protease, que é fundamental para a maturação das proteínas formadas pelo vírus. E depois essas proteínas elas vão, por acaso, construir os capsômeros e o conjunto de capsômeros, o capsídeo. Essa parte que está em destaque aqui, ó, em azul nesse desenho. Então a gente sabe que o tratamento ele é bem eficiente, mas entre tratamento e cura é melhor que exista a cura. E até hoje a gente não tem a cura para o HIV, mas dois caras eles foram curados. Esses caras, um deles em 2006 e o outro em 2019. Em 2006 um cara em Berlim e em 2019 um cara em Londres. E o curioso, os dois tinham ao mesmo tempo HIV e leucemia. Então os caras estavam bem enrolados e acabaram se dando bem. O que aconteceu com esses caras, para a gente poder entender, a gente tem que ver a estrutura do HIV, a estrutura da célula invadida, que é o linfócito TCD4, daí sim dá para sacar o que rolou com esses caras, qual foi a sorte que eles deram. Primeiro, começando aqui, o destaque que a gente tem que ter para o HIV é que ele tem uma glicoproteína que fica no seu envelope. Essa glicoproteína ela é chamada de GP120 na sua porção mais externa, que é essa aqui e é que vai nos interessar hoje. Essa GP120 consegue reconhecer uma proteína que fica na membrana do linfócito TCD4. Essa proteína chamada de CCR5. E quando ela reconhece, ocorre uma interação intermolecular, uma ligação de hidrogênio entre GP120 e CCR5. E depois disso, que a gente vai chamar de adsorção, ocorre a fusão da membrana da célula com o envelope do vírus e ele entra. Então, assim que ocorre a entrada dos vírus, HIVs, nas nossas células linfócitos T, CD4. Só que o curioso é que essa proteína aqui, ó, para ser construída, ela depende da orientação de um gene. E eu resolvi representar esse gene aqui por cesão. Esse gene cesão, então, orienta a construção de CCR5, que pode ser reconhecida pela GP120 do HIV. Só que rolou uma mutação, e algumas pessoas têm esse gene mutante, fazendo com que surgisse o gene que eu chamei de cezinho. É um gene recessivo esse cezinho aqui. E esse cezinho, ele tem as informações para construir uma proteína diferente da CCR5. A proteína por ele construída é a CCR5A32. Esse nome 32 veio exatamente porque a deleção, que foi o tipo de mutação que ocorreu com o cesão para originar o cezinho, deletou 32 nucleotídeos, que são as unidades que constroem os genes, os ácidos nucleicos. Daí então, o gene ficou bem diferente. E ele é expresso numa proteína, que é a CCR5A32, que não é reconhecida pelo vírus HIV, pelo GP120. Daí, qual foi a sorte que esses dois caras, o cara de Berlim e o cara de Londres, tiveram? Eles estavam com leucemia e o tratamento da leucemia é uma quimioterapia seguida de um transplante de medula. E, por acaso, os doadores de medula desses dois caras, eles eram cezinho. Eles tinham esses dois genes cezinho. E o bacana é que a medula começou a produzir os novos linfócitos TCD4 desses caras. A produção de células do sangue ocorre na nossa medula óssea vermelha. E é esse tipo de material que foi transplantado. Eles transplantaram essa medula e começaram a fazer novas células que, por acaso, eram cezinho e expressavam o CCR5A32, que não pode ser reconhecido pelo HIV. Daí então, por mais que tivesse algum HIV livre ali, ele não conseguiria mais multiplicar. E hoje em dia esses caras eles têm zero taxa de HIV no sangue. Por isso então, esses caras foram curados. É legal a gente perceber que nós não temos a cura para todos ainda, é um processo bem complexo, de muita sorte. Isso dificilmente acontece, o que aconteceu com esses caras, mas a gente pode começar a estudar mais sobre os receptores de células, sobre os receptores das glicoproteínas do HIV, e a gente pode conseguir, no futuro, a cura para essa doença.
Em 2019 nasceram gêmeas que por acaso nasceram depois de uma técnica chamada CRISPR-Cas9, onde um chinês alterou os genes dela, ele alterou o gene por acaso Czão, transformando esse gene num Czinho. Elas são Czinho e expressam CCR5A32, ou seja, elas são imunes ao HIV. Essa é uma ideia, eu espero que essas ideias continuem existindo para melhorar a qualidade de vida de toda a população. Todos têm que ter acesso e sempre pensando só em qualidade de vida e em saúde. Pessoal, hoje foi essa ideia da gente entender como que por acaso algumas pessoas foram curadas de HIV, não tiveram AIDS, e como que algumas pessoas ainda não conseguem ter acesso a isso, por que não conseguem? Os fatores que facilitam e complicam esse tipo de tratamento. Beleza? Um grande abraço, espero que tenham gostado. Valeu!